Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalia Rodrigues. Se você ainda não me conhece, seja muito mais do que bem-vindo ao meu canal. Bom, eu decidi iniciar esse canal no YouTube para poder ir documentando toda a minha trajetória até chegar aos 10 mil reais investidos em ações, fundos imobiliários, tesouro, criptomoedas. E eu quero ir registrando toda essa trajetória e partilhando com vocês também, para ir estimulando, para que nós possamos juntos compartilhar experiências. Então eu acredito que vai ser algo muito positivo, né? E, bom, a finalidade desses investimentos é óbvio, garantir a minha aposentadoria a longo prazo e também alcançar a minha liberdade financeira. Como que os aportes vão acontecer? Os aportes, eles irão acontecer semanalmente, R$200, e uma vez por mês, R$1.000. Em outro vídeo, se vocês julgarem conveniente, interessante, eu posso partilhar com vocês como que eu faço para ter várias fontes de renda. Hoje eu não trabalho CLT, eu sou autônoma e eu consigo fazer 5 dígitos por mês. É claro que para dar esse passo de coragem, eu tive que pensar, refletir muito, ponderar, mas eu falo para vocês que para mim foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje eu faço em um mês o que eu fazia em um ano trabalhando. Então falo para vocês que com muito trabalho, esforço, foco e objetivo, é possível a gente conseguir chegar na meta em que nós colocamos. Eu acredito que seja importante colocar aqui para vocês que eu não tenho nenhuma formação de nível superior, eu não sou concursada. Todos os trabalhos e serviços que eu presto são para o público classe A++, o que facilita também eu conseguir atingir essa renda mensalmente, né? E eu quero partilhar agora com vocês os livros que me ajudaram a ter a mentalidade que eu tenho hoje, que eu acredito que seja muito importante também. Saber ter controle, administrar o dinheiro, como fazer mais dinheiro, né? Porque a riqueza, ela vem justamente disso. E fazer com que o dinheiro trabalhe para você e não que você trabalhe para ele, né? Eu tenho muita experiência em trabalho CLT e por muito tempo eu tinha que vender o meu tempo para as outras pessoas. Hoje eu ainda faço isso, só que eu tenho a autonomia de poder escolher com quem eu quero trabalhar, qual é o valor do meu trabalho, qual é o valor das minhas horas, poder precificar, saber o tipo de trabalho, a qualidade do trabalho que eu entrego e não ser questionada por isso, sabe? E é isso, eu posso trazer um pouco mais sobre o que eu trabalho, como que eu faço. Em um outro vídeo, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu partilho com vocês, tá bom? Então eu vou passar aqui rapidamente pelos livros que mudaram a minha mentalidade. Bom, esses livros aqui eu li há mais de 10 anos atrás e eles mudaram a minha mentalidade, mas sabe quando você só deixa todo o conhecimento absorvido, mas não coloca em prática? Eu sou o resumo exatamente disso. Mesmo depois de ter lido eles, eu só comecei a colocar em prática tudo que eu aprendi há menos de um ano. Menos de um ano depois de uma viagem, né, que eu fiz para a Suíça, um pouquinho antes disso, mas eu acredito que a virada de chave foi a minha ida para a Suíça. Então, o primeiro livro que mudou a minha vida, que me deu um start, assim, de Thalia, você tem que sair dessa corrida de ratos, foi A Geração de Valor, do Flávio Augusto. Aquele trecho que ele fala que ele estava dentro do ônibus cheio, olhando pela janela, vendo o pôr do sol e pensando que um dia ele iria mudar a realidade da vida dele. E hoje, olha o homem que ele se tornou, né? E é importante a gente colocar isso na nossa cabeça, de que só nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa realidade, pelas nossas circunstâncias, e que só depende de nós mudarmos isso, né? Só depende de nós. Então, o primeiro livro, Geração de Valor, do Flávio Augusto.
Depois dele, eu li um PDF do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Foi lá que eu aprendi que primeiro nós temos que nos pagar para depois pagar os outros, né? Assim que você recebe o seu salário, você tem que tirar uma porcentagem daquele valor. Não me recordo se é 10% que ele comenta no livro. E se pagar primeiramente, porque senão você sai pagando tudo e todos e não sobra nada para você investir. O terceiro livro foi esse aqui, do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar ou já até leram, né, este livro. Ele nos ajuda muito a trabalhar a nossa mentalidade, porque a riqueza, ela começa aqui na nossa cabeça, né? Porque muitas pessoas ganham na Mega Sena e ficam pobres depois de 1, 2, 3 anos, porque a mentalidade continua pobre, é uma mentalidade de escassez. Então é importante trabalharmos a nossa mentalidade também, para poder fazer com que o dinheiro trabalhe para nós, né? Para poder fazer outras fontes de renda, para poder fazer investimentos. Nós não devemos nos deixar deslumbrar diante disso, né? É muito importante colocarmos em mente que o dinheiro, ele é um meio. Ele nos traz, sim, felicidade, nos traz, sim, muito conforto, nos traz possibilidade de frequentar lugares, comer, ter experiências que sem ele nós não teríamos acesso, né? Então, é sim importante, mas também não deve ser tudo, né? Não deve ser tudo na nossa vida. Me mostre o que é o seu tesouro, que eu direi onde está o seu coração, né? E aí tem esse aqui chamado a Bíblia de Vendas, os 10 Mandamentos do Sucesso de Vendas. Esse ajuda muito a fazer negócios, a conseguir fontes de renda, maravilhoso. Os Segredos da Mente Milionária segue um pouquinho a linha, né, do Quem Pensa Enriquece também. Eu acho que esse livro aqui, para quem tá começando, e O Homem Mais Rico da Babilônia são os melhores, de verdade. Eles são muito bons. E um aprendizado desse livro aqui, que eu trago para minha vida, é que o hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Esse conceito, esse capítulo que ele fala sobre isso, ele é muito bom, porque às vezes a gente pensa, quando eu tiver com 10 mil, 20 mil, 100 mil investidos, eu vou aprender, ou acumulados, enfim, eu vou aprender a como saber administrar. Se você tem um salário de 8 mil e gasta tudo, não sabe investir, esse livro te ajuda muito nessa questão. O último livro, do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, né? E ele é muito bom também. Eu ainda estou terminando de lê-lo, já é a segunda vez que eu leio ele. E ele fala como você pode gastar bem, como você pode investir melhor e como você pode ganhar mais. Então ele ensina esses 3 conceitos nesse livro aqui. O livro é dividido em 3 partes. É um ótimo livro que eu super recomendo também. Então é isso. Eu estou super ansiosa para partilhar com vocês toda a minha trajetória até os 10 mil reais investidos. Pelo menos uma vez por semana vai ter vídeos aqui no canal investindo 200 reais. E também um quadro investindo 1000 reais. Ao menos uma vez por mês. E eu quero vocês ricos junto comigo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!